1964. Lembrar para que não mais aconteça. Começa agora em FM 87,5 em radiocantareira.org e nas plataformas digitais a série 1964, Lembrar para que não mais aconteça. Eu sou Daniel Gomes e este é o 8º episódio de um projeto que tem como objetivo dialogar sobre o que de fato aconteceu no Brasil em 64, ano em que se instalou em nosso país uma ditadura que durou mais de 2 décadas. Em cada programa, refletiremos sobre os impactos que o golpe militar de 64 causou na democracia e na vida dos brasileiros e brasileiras, buscando fortalecer nossa democracia por meio do conhecimento. Neste episódio, vamos mostrar como o esporte foi usado pela ditadura e como o posicionamento político de jogadores, dirigentes e torcedores foram fundamentais no processo de reabertura política. 41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência, o senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou, gol! Camisa número 4, Avante Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto. O esporte tem a capacidade de promover organização coletiva e social. Diante desse poder de mobilização e articulação, a ditadura militar tomou para si essa bandeira para controlar a opinião da massa e evitar reações contrárias ao regime. Alguns nomes do universo esportivo atuaram tanto na política quanto no comando de entidades esportivas. Laudo Natel foi dirigente do São Paulo Futebol Clube durante a construção do estádio do Morumbi, inaugurado em 1970. Vice-governador e governador de São Paulo nas décadas de 1960 e 1970, anos iniciais da ditadura. Outro personagem foi José Maria Marim, deputado estadual pela Arena, partido aliado do regime, que também foi governador de São Paulo no início da década de 1980 e presidente da Federação Paulista de Futebol. Comandou a CBF entre 2012 e 2015. O esporte também funcionou como instrumento de formação ideológica, uma vez que o regime usou a segurança nacional para justificar esse interesse. Valores morais, como respeito à família, a ordem nacional e amor ao país, contribuíram para uma certa obediência da sociedade e controle estratégico dos militares. Um dos primeiros registros do uso político do futebol pela ditadura foi em 1964, durante o governo Castelo Branco. Com medo do aumento de manifestações contrárias ao regime, o militar determinou uma série de clássicos regionais em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes. Médici passou a frequentar estádios após dizer que apoiava o Flamengo. Outra estratégia foi a construção de estádios pelo país, mostrando o poder econômico do regime e seu lado desenvolvimentista. Aliás, o estádio Caio Martins, antiga casa do Botafogo, foi usado para prisões e torturas. Segundo estudo da Comissão Nacional da Verdade, pelo menos 38 pessoas ficaram presas no local. João Avelange, presidente da Confederação Brasileira de Desportos, hoje CBF, entre 58 e 1975, nomeou militares para cargos na entidade, como na preparação de goleiros, na chefia da segurança, entre outros. Com esses militares na CBD, o governo queria moldar a seleção nacional à sua imagem e semelhança. Como se não bastasse, a música Pra Frente Brasil, de Miguel Gustavo, tornou-se hino de apoio à seleção na Copa de 70. Os militares aproveitaram a canção para transformá-la em símbolo do ufanismo e do milagre econômico exaltado pelo governo Médici. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Durante a preparação para o Mundial de 70, o técnico escolhido para comandar a seleção foi João Saldanha, jornalista e ex-treinador do Botafogo.
Militante do Partido Comunista Brasileiro, ele montou um bom time nas eliminatórias e conquistou a vaga para o Mundial. Entretanto, Saldanha foi demitido 3 meses antes do início da competição, pois Médici queria que ele convocasse Dadá Maravilha. Mas o treinador peitou o regime e respondeu: eu considero o Médici o maior assassino da história do Brasil. O Darío teve a petulância de dizer ao presidente da República, por vias travessas, que ele nunca tinha visto o Darío jogar e que era fácil de provar que o dia que o Darío jogou ele estava em outro lugar. Que aquilo foi uma imposição só para forçar a barra. Eu nunca vi ele em pessoa. Até me recusei num convite que fizeram em Porto Alegre para um jantar com ele. Nós estávamos lá por acaso e sem saber. Claro que na porta talvez eu fosse até barrado, mas eu disse, eu não vou. Bom, o cara matou amigos meus. Eu levei para o México uma pilha de documentos de 3.000 e poucos presos, 300 e tantos mortos e não sei quantos torturados. Então eu vou pactuar com o jeito desse. Eu tenho um nome a zelar, já tinha e tenho ainda. Então eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. Em fevereiro de 1979, durante o clássico entre Santos e Corinthians, torcedores abriram uma faixa com os dizeres "Anistia Geral e Irrestrita" no meio da Gaviões da Fiel. Em 82, entrou em cena a democracia corintiana. O posicionamento político de jogadores influentes na época, como Sócrates, Vladimir, Walter Casagrande Júnior, entre outros, foi a principal mobilização esportiva contra a ditadura. Adilson Monteiro Alves foi escolhido como diretor de futebol do clube e propôs um modelo diferente de gestão em que o Corinthians seria gerido por meio da escolha coletiva dos seus jogadores e funcionários. O time conquistou o Campeonato Paulista em 1982 e 1983, o chamado Bicampeonato da Democracia. A escolha do nome Democracia Corintiana é atribuída ao jornalista Juca Kfouri e a campanha de marketing foi criada pelo publicitário Washington Oliveto, falecido em 2024. Os atletas se envolveram abertamente na campanha pelas diretas já, participando de comícios e shows. Vamos ouvir José Paulo Florenzano, autor do livro A Democracia Corintiana, Práticas de Liberdade no Futebol Brasileiro, a respeito deste período. O futebol, ele tem uma centralidade reconhecida, né, na sociedade brasileira. E se você pensar que a experiência da democracia, ainda no contexto de uma ditadura militar, acontece num clube que tem um enraizamento muito forte na classe trabalhadora, que traz essa identidade de time do povo, foi revolucionário toda a experiência, pela circunstância. Eu diria que é urgente resgatar experiências de luta pela democracia, porque nós estamos vivendo um momento histórico crucial, o embate entre democracia e fascismo, trazer novamente o debate a respeito do quanto é importante vivermos numa sociedade democrática, com pluralidade de partidos políticos, com a independência dos poderes, o contrapeso, porque se nós perdermos tudo isto, será o período de trevas novamente. Era comum o time entrar em campo com faixas como ganhar ou perder, mas sempre com democracia, uma crítica ao regime. Mas a censura obrigou uma mudança na camisa corintiana. A mensagem Vote 15 foi estampada no uniforme dos jogadores para incentivar o voto nas eleições estaduais de 82. Por pressão dos militares, o clube retirou essa mensagem das camisas. Dr. Sócrates foi uma das principais vozes do movimento. Capitão da seleção brasileira na Copa de 1982, o saudoso jogador e médico promoveu as diretas já, mobilização em favor da abertura política no país. No último comício antes da votação da emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas em 1985, o meio-campista prometeu permanecer no país se a democracia voltasse. Entretanto, a emenda não foi aprovada pelo Congresso Nacional e Sócrates se transferiu para a Fiorentina, na Itália. Outros jogadores também saíram do Corinthians, como Casagrande, que foi emprestado ao São Paulo Futebol Clube. Somado a essas saídas, a derrota de Adilson Monteiro Alves nas eleições do clube em 1985 para Roberto Páscoa decretou o fim da democracia corintiana.
Ainda é um tabu para jogadores de futebol assumirem suas posições políticas em momentos sensíveis vividos pelo Brasil nos últimos anos, como durante a pandemia de Covid-19 ou na tentativa de golpe de Estado em 2023. O atacante Richarlison destoa nessa nova geração pelos posicionamentos sociais nas redes e Vini Júnior é uma das principais vozes contra o racismo no mundo do futebol. E assim encerramos o 8º episódio do projeto 1964, Lembrar para que não mais aconteça, que você ouviu aqui na Rádio Comunitária Cantareira, em FM 87,5, em radiocantareira.org e nas plataformas digitais. Obrigado pela sua companhia. No próximo episódio vamos falar sobre como nasceu a Constituição Cidadã. Até lá! Eu sou Daniel Gomes e esse programa foi realizado com apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.